Olá, eu sou o professor Joselias e é um prazer estar novamente com vocês. Chegamos em mais uma aula do nosso curso de variáveis aleatórias. Hoje vamos falar das distribuições condicionais e da função de probabilidade condicional. Vamos para a aula de hoje? Vamos lá! Distribuições condicionais e função de probabilidade condicional. Primeiro conceito, a função de probabilidade conjunta do vetor xy. Já vimos isso nas aulas anteriores. Vamos representar como f, aí o vetor xy. Você pode colocar também aqui embaixo esses dois componentes xy para dizer que é a conjunta de xy. É a probabilidade da variável aleatória x ser igual a x e y ser igual a y. Quer dizer, para os valores possíveis. Vimos também nas aulas anteriores a função de probabilidade marginal de x, que a gente representa como f de x e colocamos a variável aleatória x aqui embaixo. Ela vai ser a soma em y da conjunta de x e y. Você pode botar também o vetor aqui embaixo, ó, só para ficar claro que é a conjunta. Tá? Então, se você quiser a marginal de x, tu vai somar em y. Analogamente, aqui embaixo, se você quiser a marginal de y, tu vai somar em x, olha, toda a função conjunta, né? Função de probabilidade conjunta. O nosso objetivo é falar sobre a distribuição condicional de x dado y. Hoje vamos falar da distribuição condicional. Vamos lá. Vai ser uma função que associa os valores de x a um fzinho, que a gente vai ler como sendo x dado y igual a yzinho. Essa função aqui é uma função de probabilidade condicional, e ela vai ser definida como f de xy, a conjunta, sobre a marginal de y. Se é dado y igual a yzinho, embaixo fica a marginal de y. É claro que a marginal tem que ser diferente de zero, não pode ser zero. Embaixo você vai ter também a função de probabilidade condicional de y dado x. Quando for dado x, embaixo vai ficar a marginal de x. Quando for dado y, embaixo fica a marginal de y. Observe isso. Então aqui embaixo, ó, dado x, vai ser uma função em y, né, que associa um fzinho. Isso quer dizer, então, que vai ser a função de probabilidade de y dado x, ou de y dado x igual a x, bota aqui embaixo, vai ser a distribuição conjunta, a função de probabilidade conjunta, f de xy, sobre a marginal de x. Já que é dado x embaixo, fica a marginal de x. E ela terá que ser diferente de zero. Então, essas duas fórmulas são importantes. A aula de hoje é um pouquinho mais difícil. Você vai usar essas fórmulas aí. Então, vamos fazer um exercício grande para você treinar essas duas fórmulas. Vamos lá. Ó, aqui você tem uma tabelinha com a função de distribuição conjunta. Eu vou querer calcular a marginal de x. Então, vamos começar calculando a função de probabilidade marginal de x, que você sabe que vai ser a soma em y da função de probabilidade conjunta, que é o f de xy. Então, vai somar em y. Portanto, a marginal de x, bem, x pode ser menos 1. Então, no ponto menos 1, a marginal de x vai ser a soma dos valores de y, tá aqui, f de menos 1, y, porque você quer no ponto menos 1. Isso vai ser igual ao f de menos 1, 1, mais o f de menos 1, 2. E é só olhar na tabelinha. Na tabelinha, f de menos 1 é aquele 0,4. E o f de menos 1, 2 é o 0,2. Somando, vai dar 0,6. Então, a função de probabilidade marginal de x no ponto menos 1 é igual a 0,6. Agora, a função de probabilidade marginal de x no ponto 2 vai ser a soma em y da função de probabilidade conjunta de 2y.
que eu quero no ponto 2. Você vai somar em y. Então, somando em y, você vai ter f de 2, 1, mais f de 2, 2. Na tabelinha, f de 2, 1 é 0,1. E f de 2, 2 é quem? F de 2, 1 é 0,1. F de 2, 2 é 0,3. A soma vai ser igual a 0,4. Então, já fizemos, então, a marginal no ponto menos 1 e no ponto 2. Então, podemos escrever a função de probabilidade marginal no final. Vamos escrever aqui em cima, vamos lá. A marginal de x no ponto x será, bem, vai ser para x igual a menos 1 e x igual a 2. Então, eu tenho 0,6 quando x for igual a menos 1. E 0,4 quando x for igual a 2. Esta é a função de probabilidade marginal da componente x. Eu posso pegar a função de distribuição marginal e colocar na tabelinha. É comum você encontrar nas margens a função marginal, a função de probabilidade marginal. Então, eu vou colocar aqui à direita, ó, vou fazer mais uma coluna e vou colocar o f de x. Para x igual a menos 1 é 0,6, para x igual a 2 é 0,4. Então, essa é a distribuição marginal da variável aleatória x. É a função de probabilidade marginal. Agora, vamos achar a função de probabilidade marginal de y. Vamos calcular agora a marginal de y. Então, a marginal de y vai ser f, bota o y aqui embaixo de y, você vai somar em x. Então, vamos somar a distribuição conjunta, a função de probabilidade conjunta em x. E aí o y pode ser 1 e o y pode ser 2. Então, vamos achar a conjunta no ponto 1. Então, a marginal de y no ponto 1 vai ser o somatório em x de f de x, 1, porque eu quero no ponto 1. Então, somando em x, eu posso ter f de menos 1, 1, mais o f de 2, 1. O f de menos 1, 1 é 0,4. E o f de 2, 1, é só olhar na tabelinha, é 0,1. Somando vai ser igual a 0,5. Então, a função de probabilidade marginal de y no ponto 1 é igual a 0,5. E no ponto 2? Então, vamos ali em cima fazer o ponto 2. Então, a marginal de y no ponto 2 vai ser a soma em x de f de x2, da função de probabilidade conjunta de x2, que será igual a f de menos 1, 2, mais f de 2, 2. F de menos 1, 2 é igual a 0,2. Olha na tabelinha. E o f de 2, 2 é o 0,3. Portanto, 0,2 mais 0,3 vai ser igual a 0,5. E agora podemos escrever a função de probabilidade marginal da variável aleatória y. Ela vai existir para y igual a 1 e y igual a 2. Então, vamos lá. Para y igual a 1, nós achamos 0,5. E para y igual a 2, achamos também 0,5. Então, essa é a função de probabilidade marginal de y. Função de probabilidade marginal de y. Legal, né? Eu vou colocar então aqui na margem, na última linha, vamos colocar a marginal de y. Então, a tabelinha apresenta nas margens as distribuições marginais. Repara que se você somar, a última coluna dá 1. Se você somar a última linha, dá 1.
E agora vamos para a função de probabilidade conjunta, né? Ou quer dizer, a função de probabilidade condicional de x dado y. Então vamos para a condicional. Acabamos de ver a fórmula que a função de probabilidade condicional de x dado y igual a yzinho seria o f de x'inho barra y, que é a função de distribuição conjunta sobre a marginal de y. Essa marginal de y tem que ser maior do que zero. Ora, e o y pode ser 1 e pode ser 2. Então, primeiro vamos achar a condicional de dado y no ponto 1 para y igual a 1. Então, vamos achar f de x dado 1 da condicional de x, condicional y igual a 1. Vamos aplicar a fórmula aqui em cima. Então, como a gente vai calcular isso? Bem, dado y igual a 1, eu posso ter o x igual a menos 1 e o x igual a 2. Então, primeiro o x igual a menos 1. Então, vai ficar f de menos 1 barra 1 de x dado a variável y ser igual a 1. Isso vai ser igual à função de probabilidade conjunta de menos 1 sobre a marginal de y no ponto 1. Olhando na tabela, f de menos 1 é igual a 0,4 e a marginal de 1 é igual a 0,5. Ora, 0,4 sobre 0,5 é igual a 4 quintos. É igual a 4 quintos. Para x igual a menos 1 dá 4 quintos. Agora, para x igual a 2. Para x igual a 2, como vai ficar a condicional? Bem, vamos lá. Vai ser o f de 2 barra 1, condicionado em y igual a 1. X dado y igual a 1. Isso vai ser igual, em cima fica a conjunta f de 2, 1, sobre a marginal de y no ponto 1. Na tabelinha, f de 2, 1 é igual a 0,1. f de 2, 1 é 0,1 sobre a marginal de y no ponto 1 é 0,5. 0,1 sobre 0,5 é igual a 1 quinto. Logo podemos escrever a distribuição condicional de x dado y igual a 1. A função de probabilidade da condicional vai ser 4 quintos quando x for igual a menos 1. E a condicional de x dado y igual a 1 vai ser igual a 1 quinto quando x for igual a 2. Essa é a função de probabilidade condicional, dado y igual a 1. Bem, se você entendeu o caminho, a gente vai ter que fazer isso mais rápido. Por isso que eu estou fazendo essa questão assim, desse jeito. Então, vamos resumir tudo que a gente fez. Eu tenho aqui a marginal de x, eu tenho aqui a marginal de y, e aí eu fiz a distribuição conjunta de x dado y igual a 1. Agora eu quero fazer a conjunta de x dado o y igual a 2. E como é que eu poderia fazer isso mais rápido? Você reparou que quando eu estava fazendo a conjunta, eu fazia uma soma. Eu estava, na realidade, somando. Aí a gente tem aqui, ó, a conjunta, essa conjunta que tem aí vai ser f de x2 sobre a marginal no ponto 2. E para calcular isso, como é que você pode fazer? Bem, eu posso ter, dado 2, eu posso ter o x igual a menos 1. Então, vamos ter, para x igual a menos 1, vai ficar f de menos 1 dado 2. Que será igual a f menos 1, 2, sobre a marginal de y no ponto 2. f de menos 1, 2 é igual a 0,2. E a marginal de y no ponto 2 é igual a 0,5. Portanto, isso vai dar 0,2 sobre 0,5 será igual a 2 quintos.
Legal? Bacana, né? Agora, quando o x for igual a 2, como vai ficar a condicional dado 2, dado y igual a 2? Vem na fórmula aqui, vai ser f de 2 dado 2. Tá? A distribuição de x dado y igual a 2. Vai ser o f de 2 sobre a marginal de y no ponto 2. O f de 2 lá na tabela é 0,3 sobre a marginal de y, para quando y é igual a 2, é 0,5. 0,3 sobre 0,5 é igual a 3 quintos. É igual a 3 quintos. Legal, né? Você reparou então aqui, quando você tem aí o dado 2, é y dado 2, então você soma a última coluna. Então ficaria 0,2 sobre 0,5, a de cima, e 0,3 sobre 0,5, que é de baixo. Então podemos escrever a função de distribuição condicional aqui. Ó. Resumindo aqui, a condicional de x dado y igual a 2 vai ficar, então, 2 quintos, quando x é igual a menos 1. E vai ficar 3 quintos, quando x é igual a 2. Essa soma, repara que dá 1. Seja observador. Você consegue fazer isso aqui rapidinho, tá? Sem precisar escrever tanto. Se você estiver observando as duas funções de probabilidade condicionais, você consegue agora saber qual é o caminho de fazer isso rapidamente. Legal? Então, vamos resumir o que nós fizemos. Eu tenho aqui a marginal de x, marginal de y, a condicional de x dado y igual a 1, e tem a condicional de x dado y igual a 2. O que eu gostaria de responder agora seria uma outra condicional. A condicional de y dado x. Y dado x. Então, como é que ficaria? Ó? F de y dado x. Embaixo eu vou colocar a variável aleatória y, dado a variável aleatória x ser igual àquele x. Só que agora, para responder isto, eu vou fazer direto. Eu vou observar que o x ele vai ser menos 1 ou o x vai ser 2. Então, vou ter duas situações. A função de probabilidade condicional de y, dado x igual a menos 1. Isso aqui vai ser um caso. Ou posso ter a função de probabilidade condicional de y, dado x ser igual a 2. Então, y dado x ser igual a 2. Bacana, né? Agora vamos responder a de cima e responder a de baixo. Olhando na tabela, olha, a de cima, repare que quando eu tinha x dado y igual a 1, ficou 4 quintos e 1 quinto. 4 quintos, olha, igual a 1. Olha a primeira coluna aqui, ó. Seria 0,4 sobre 0,5, que deu 4 quintos. Depois 0,1 sobre 0,5, que deu 1 quinto. Quando eu for dado y igual a 2, ficou 0,2 sobre 0,5, que deu 2 quintos. Depois 0,3 sobre 0,5, que deu 3 quintos. Então, na realidade, você acaba somando e dividindo pelo último elemento, ou da linha da coluna. Por exemplo, aqui, ó. Quando eu tiver y igual a 1, vai aparecer onde o y igual a 1? Ora, y igual a 1. Você tem o y aqui, ó. Na primeira coluna, você tem y igual a 1. Mas aqui eu quero de y dado x igual a menos 1. Se eu quero dado x igual a menos 1, eu vou olhar para a linha onde o x é menos 1. A marginal aqui é 0,6. Então, dado que x é igual a menos 1, vai ficar o 0,4 sobre 0,6, que é 4 sextos. E a segunda? Ora, vai ficar
0,2 sobre 0,6. Para quando y for 2, fica 0,2 sobre 0,6. Agora, dado x igual a 2. Então, você vai olhar para a segunda linha, dado x igual a 2. A marginal é 0,4, então vai ficar, quando y for igual a 1, vai ficar o 0,1 sobre 0,4, que é 1/4. Ainda na segunda linha, vai ficar 0,3 sobre 0,4, para quando y igual a 2, que é 3/4. Então, provavelmente você entendeu, né, qual é o raciocínio que eu estou usando. E assim você responderia rapidamente. Vamos responder uma questão de uma prova de concurso. Olha, uma prova recente. Diz assim, a tabela apresenta a distribuição conjunta de duas variáveis aleatórias x e y. É aquela mesma. É correto afirmar que a probabilidade de x ser igual a 2, dado y é igual a 1, eu quero a função de probabilidade condicional de x ser igual a 2, dado y igual a 1. Eu quero a condicional de 2/1. A condicional de x, dado que o y é igual a 1. Portanto, em cima você vai ter a conjunta 2, 1 sobre a marginal de y no ponto 1. Aí é só olhar. No numerador, a conjunta 2, 1, olha, é 0,1. Olha a conjunta 2, 1 é 0,1. Você pode até aqui, eu vou até preencher as marginais. Marginal de y e marginal de x. Só para a gente ter a coisa aqui arrumadinha. Botar marginal para a gente treinar. Quando x é igual a menos 1, deu 0,6, é só somar na linha. Quando x é igual a 2, dá 0,4. Soma da coluna. 0,4 mais 0,1 dá 0,5 e 0,2 mais 0,3 vai dar 0,5. Agora é só olhar. F de 2, 1 é 0,1 sobre a marginal no ponto 1 é 0,5. 0,1 sobre 0,5 é igual a 1/5. Isso aqui, é igual a 1/5. O 1/5 é igual a 0,2. Portanto, a alternativa correta é a letra B de bola. Questão respondida. É só dividir 0,1 por 0,5 daquela coluna de y ser igual a 1. Prosseguindo. Você tem que ser rápido e treinar para responder essas coisas rapidamente. Você tem aqui uma tabelinha que é uma função de distribuição, função de probabilidade conjunta, uma distribuição conjunta. Eu pergunto, qual é a probabilidade de x ser igual a 4, dado que o y é igual a 5? O que eu estou perguntando é que na conjunta 4/5, a condicional. Eu quero a condicional de x dado y igual a 5. Isso vai ser o f de 4, 5 sobre a marginal de y no ponto 5. Você vai procurar então na conjunta 4, 5. Conjunta 4, 5 é o 0,1. Então em cima fica 0,1. Agora a marginal de y no ponto 5. A marginal de y no ponto 5 é o 0,4. 0,1 sobre 0,4 é igual a 1/4. Essa probabilidade é igual a 1/4. Não tenho que errar uma coisa dessa, tá? Veja a próxima questão, também de prova de concurso. Uma loja de departamento vende máquinas de lavar roupa e secadoras, entre outros eletrodomésticos. A tabela dá a distribuição de probabilidade conjunta do número y de máquinas de lavar roupa e do número x de secadores, colunas. Secadores x é colunas. Tá? E o y vai ser as linhas. Repara que x é coluna e y é linha. Assinale a opção que corresponde à probabilidade de que, num dia típico, tenham sido vendidos 2 secadores, dado que 3 lavadores foram vendidos. Então, lavadores é o y. Lavadores é o y. Então, eu quero a probabilidade de x ser igual a 2, dado que o y é igual a 3.
Então, nós queremos o f de 2, 3. O f de 2, 3. O f de 2, 3, como o x está na coluna, vai ser sobre a marginal. Quando y for 3, quando y for 3, tu vai somar a última linha. 0,01 mais 0,02 mais 0,04 mais 0,05. Essa última linha está dando 0,12. 0,04 sobre 0,12. É a mesma coisa que 4 sobre 12, que simplificando dá 1/3. 1/3, vamos marcar como alternativa correta a letra E. Letra E na questão, letra E. Essa foi uma questão de prova, né? Uma questão de prova que era difícil de errar. Tá? Bem, falamos da distribuição condicional. Geralmente essas questões são rápidas, tá? Mas você precisa treinar. Eu desejo para você uma boa sorte e bons estudos e te aguardo para a próxima aula. Obrigado e até lá.